Boa noite, senhoras e senhores. Professor Flamiciano na área. Depois de 84 anos, eu sei que faz muito tempo que eu não posto nada. Eu estou aqui por uma proposta nobre, não é mesmo? Eu vou tentar gravar um aulão de preparação para o Enem. O Enem está chegando agora, muito proximamente nesse final de semana, e aí eu vou gravar um aulão de geografia. Show? Eu, meu humilde computadorzinho, minha garrafinha de água e muita força de vontade. Vou tentar fazer com que não seja uma aula muito longa, entendeu? Então vamos lá. Pessoal, basicamente, eu abri todas as provas de Enem dos últimos 5 anos e fiz um mega levantamento de todos os assuntos que caíram em cada ano do Enem, 2020, 21, 22, 23 e 24, agora do último ano. E depois eu fiz uma contagem geral e eu marquei qual tipo de assunto da geografia mais apareceu. Então, só para vocês terem uma ideia do meu levantamento, tudo envolvendo economia, e aí, pô, eu botei econômico aqui, mas é um bagulho bem amplo, né? Tipo assim, envolvendo globalização, multinacionais, exploração do trabalhador, divisão internacional do trabalho, blocos econômicos. Foram 20 aparições, certo? Nos últimos 5 anos. O segundo lugar ficou para geografia rural, com vários assuntos também, reforma agrária, tecnologias do campo, tipos de produção, impactos ambientais, 14 aparições. Geografia urbana, 11 aparições. A geografia física ficou legal também. Eu destaquei aqui alguns assuntos envolvendo o meio ambiente, povos tradicionais, indígenas, quilombolas, extrativistas e tal. 11 aparições nas últimas provas, certo? Aí teve aí umas 5 questõezinhas de geopolítica, envolvendo conflitos, envolvendo a ONU, umas 4 de cartografia, uma de astronomia e umas 5 de demografia, certo? Isso daqui não são todos os assuntos que caíram. Eu destaquei como os mais importantes. Mas se você for dar uma olhada aqui, tem vários outros assuntos, assim. Só que, tipo assim, assunto que caiu uma vez só, tá ligado? Então não me pareceu tão importante assim. Então, basicamente é isso, amiguinhos. E foi legal também pra gente ver, tipo, alguns assuntos que caíram bastante, depois pararam um pouco. Alguns assuntos importantes que parece que não caíram até agora, e dá aquela sensação de que pode ser esse ano, entendeu? Então a gente vai comentando isso no decorrer do aulão. Bom, vamos começar. A gente vai ter aqui a nossa apresentaçãozinha de slides, certo? Que eu vou ir passandinho. Esse aqui é o aulão do Fla-Fla. O aulão pro Enem. Vamos lá. E claro, já de antemão desejando a todos uma boa prova. Vamos começar com o assunto geopolítica. Então, já caiu Rússia e Ucrânia na prova, ok? Caiu mais de uma vez. Pode cair de novo? Pode, porque a gente tem muitas coisas acontecendo esse ano, negociações de acordo e tal. Um que não caiu, pelo menos em questão objetiva, foi o conflito entre Israel e Hamas, ou conflitos na Palestina no geral. Nos últimos 5 anos, nada. E a gente está tendo uma negociação de acordos, um acordo acontecendo agora entre o Israel e Hamas, meio que mediado ali pelo Donald Trump, não apareceu ainda. Então é um assunto que é bom você estar por dentro. E a gente sempre fala das guerras que ninguém nunca fala, né? A gente tem um conflito acontecendo no Sudão, bem grave, e que a gente não vê muito na mídia e tal, porque infelizmente os conflitos da África não recebem tanta atenção, certo? Mas é um conflito bem importante, é bem legal você estar de olho. E vários desses conflitos envolvem também o assunto de migrações, principalmente de refugiados. Então é legal você estar por dentro, porque você pode usar até, sei lá, se cai numa redação de Enem, alguma coisa sobre refugiados, acolhimento de refugiados. É bom você estar armado desses assuntos que, tipo assim, que você sabe que estão acontecendo, entendeu? E a gente teve uma questãozinha mais específica sobre a ONU nos últimos 5 anos, então a gente vai dar uma comentada também. Vamos lá, informações. Aqui prints, tá? Prints do Google mesmo, só para a gente trabalhar de uma maneira mais ágil, né? Vamos falar primeiro do conflito no Sudão. Pessoal, no Sudão a gente tem, na verdade, dois generais, o Al-Burhan e o Hemedti, e eles estão em conflito desde 2023. A história é bem mais antiga, vale a pena você pesquisar, certo? Mas eles deram um golpe militar em 2021, e eles estavam meio que juntos, e depois disso eles se desentenderam, porque meio que esse cara aqui virou o presidente, o Al-Burhan, e aí o Hemedti, o senhor da Galo, mais conhecido como Hemedti, ele tinha meio que uma força paramilitar que ele comandava, como se fosse um segundo exército, assim. E aí o Al-Burhan queria que essa galera das forças de apoio rápido, esse segundo exército, integrassem o exército oficial do Sudão. E aí o nosso querido Hemedti não aceitou. E aí acabou virando uma disputa de poder. Basicamente, o presidente do país quis que esse cara baixasse a cabeça pra ele e o cara não aceitou. E aí eles estavam juntos, deram o golpe juntos, mas depois viraram
inimigos, adversários. Então é basicamente uma guerra civil entre dois generais, um com o exército oficial do Sudão e o outro com as forças de apoio rápido, um grupo paramilitar. E assim, pessoal, 150 mil mortos, 10 milhões de deslocados internos, de pessoas que tiveram que sair das suas casas por causa dessa guerra. Crise humanitária gravíssima. Pesquisem, pessoas morrendo de fome em campos de refugiados. É um conflito bem grave. E tem vários outros na África, certo? Eu tô pensando em deixar na descrição desse vídeo vários outros vídeos para te apoiar, caso você queira se aprofundar. Eu posso deixar um sobre o conflito no Sudão. Bom, Israel-Palestina, como eu disse, não caiu em nenhum dos últimos 5 anos nenhuma questão sobre isso, então eu acho que pode cair. Galera, não tem a mínima condição de, num aulão de 40 minutos, eu te explicar tudo sobre esse conflito. Não tem a mínima condição. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, gigante, acho que o vídeo tem 50 minutos, contando toda a história desse conflito. Só que esse vídeo ele já tem uns 3 anos, então ele não conta os últimos anos agora, o grande ataque que o Hamas fez a Israel e que ocasionou toda essa guerra que está acontecendo agora. Galera, basicamente, só para você ter uma noção básica, Israel é um país de população predominantemente judia, né? Eles seguem o judaísmo, enquanto os palestinos eles têm uma origem étnica árabe e eles seguem a religião islamismo. E, mano, teve um movimento chamado sionismo, onde os judeus passaram a voltar para cá, porque para os judeus essa terra é uma terra sagrada. Porque aqui que foi o reino de Israel, o reino de Judá, a terra prometida a Abraão por Deus, né? Lá, todo o rolê dos hebreus, os judeus, os israelenses, eles se consideram descendentes dos hebreus, certo? Então, para eles, essa terra é sagrada e prometida por Deus, ó, mais de 4 mil anos. Só que eles começaram a voltar ali no início do século XX. E os palestinos já estavam aqui há bastante tempo, né? Os árabes estão aqui há séculos. E aí começou a rolar conflito entre os dois. Só que o fato é que Israel declarou independência após a Segunda Guerra Mundial. A ONU fez um plano de divisão que não deu certo, porque os palestinos não aceitaram, os árabes eles não aceitaram, porque eles ficaram com uma parte menor do território. Mas os judeus aceitaram declarar independência, e a partir disso, vários conflitos aconteceram, porque todo mundo ao redor os países são de religião predominantemente islâmica, a maior parte deles é árabe, mas também tem, né, o Irã, que não é árabe, é persa, tem a Turquia lá em cima, e no final das contas a criação de Israel aqui desagradou toda a comunidade do Oriente Médio, do Norte da África, e isso gerou muito conflito. Só que Israel é apoiado pelos Estados Unidos, então venceu todas as guerras. E, mais uma informação importante de você saber, o Hamas é um grupo terrorista que atua aqui na faixa de Gaza, ele comanda a faixa de Gaza já há alguns anos, desde 2005, se eu não me engano. E ele fez um grande ataque a Israel recentemente, e esse ataque ele gerou a guerra que vocês estão vendo agora, certo? Foi um ataque bem grave, teve bastante gente morta, eles pegaram reféns, e aí o governo de Israel está contra-atacando para tentar buscar esses reféns e acabar com o Hamas. Muitos hoje acusam Israel de estar cometendo um genocídio na faixa de Gaza, porque são muitos civis inocentes mortos. Milhares já, os números variam, né? Mas normalmente passam de 50, 60 mil mortos já e muito jovem, muita criança, gente jovem, porque a faixa etária aqui na faixa de Gaza é muito baixa. Então, basicamente é isso, pessoal. É um conflito bem grave, é um conflito histórico e atualmente a população da Palestina está na desvantagem bem grave nesse conflito. E os palestinos sonham com a criação do seu país, certo? Aprofundem no tema, mas o básico está aqui. E sobre a Ucrânia, bom, já caiu questão sobre isso, mas vai saber, né? Pode cair uma questão envolvendo esse conflito, uma questão envolvendo isso e a Guerra Fria, então é bom você estar mais ou menos por dentro. Basicamente, pessoal, a Ucrânia sempre foi uma área de influência da Rússia, fez parte do Império Russo, fez parte da União Soviética. A galera desse lado aqui da Ucrânia tem uma influência da Rússia muito grande, são russos, ou filhos, ou netos, bisnetos de russos, descendentes de russos, falam russo a maioria deles. E a Ucrânia começou a se aproximar muito do Ocidente. Em 2014, ela quase entrou na União Europeia. A Rússia já anexou a Crimeia em 2014, numa onda de protestos que estava tendo na Ucrânia, porque o presidente não assinou o acordo com a União Europeia. E depois começou uma guerra civil. O básico é esse, tá? Mais importante é isso. Uma guerra civil desse lado aqui, de uma galera que queria se separar da Ucrânia e virar territórios independentes na região de Donbass. Esse nome é importante. Aí tem as províncias de Donetsk e Luhansk. E a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 com a desculpa de defender essa galera aqui que estava querendo se separar da Ucrânia. Porque como eles são russos, descendentes de russos e tal, o Putin acusou a Ucrânia de estar cometendo um genocídio
contra os russos que vivem desse lado aqui, e aí fez essa operação militar especial para defender esses russos, certo? E o conflito está se estendendo aí. A Rússia já dominou mais ou menos uns 20% do território da Ucrânia. A Ucrânia vem recebendo ajuda dos Estados Unidos, da União Europeia. Esse conflito está gerando uma corrida armamentista. Os países europeus todos meio que estão se preparando para um possível e futuro conflito com a Rússia. Então esse conflito é bem sensível, né? E lembrando que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo e usa isso como dissuasão, né? Ameaça. O Putin já ameaçou abertamente usar armas nucleares, falou para ninguém se meter, ninguém ajudar a Ucrânia e tal, e aparentemente sem resolução, tá? A gente ainda não sabe aonde que vai acabar esse conflito. Mas eu acho que eu destaquei esses três, ok? Claro que pode cair outros conflitos na prova, mas eu acho que é isso. E sobre a ONU, é, informações básicas, né? Pô, a ONU, Organização das Nações Unidas, criada após a Segunda Guerra Mundial, para evitar uma terceira guerra mundial. Hoje ela tá bem desacreditada, certo? A galera não tá botando muita fé na ONU. E mesmo porque ela não tem poder, assim, de decidir as coisas e fazer acontecer, sabe? Tem as Assembleias Gerais da ONU todos os anos, os países vão lá, os líderes falam, discutem assuntos, é importante, mas não tem poder de obrigar ninguém a nada, certo? E o único organismo da ONU que tem o poder de obrigar alguém a alguma coisa é o Conselho de Segurança da ONU. Só que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes, e dentro desses 5 membros permanentes você tem, por exemplo, China, Rússia e Estados Unidos. E aí, sempre que eles tomam uma decisão, um deles acaba vetando essa decisão, porque eles têm poder de veto, entendeu? E então é basicamente isso. Os caras tomam a decisão, vamos punir tal país, vamos aplicar uma sanção econômica, vamos fazer algum tipo de punição. Só que daí se esse país é aliado da Rússia, a Rússia vai lá e veta. Se esse país é aliado dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai lá e veta. Então, por exemplo, várias medidas já foram aprovadas contra Israel. Mas aí os Estados Unidos, como é aliado de Israel, veta essa decisão. Então a ONU tá, tipo assim, desacreditada como um organismo que a galera não bota muita fé, não tem muito poder de decisão, certo? Acho que é isso, pessoal. Geopolítica é isso. Vamos para o próximo ponto. Geografia rural. Como vocês viram, cai muita coisa de geografia rural, né? Foram 14 questões nos últimos 5 anos. Coisas importantes de você lembrar. O Brasil tem uma divisão de terras muito desigual, certo? A gente chama de concentração fundiária. Tem motivos históricos para isso. A forma como o Brasil foi colonizado, a forma como a coroa portuguesa distribuiu o Brasil em grandes fazendas, né, os famosos latifúndios, a forma como a distribuição sempre foi desigual, porque você tinha um grande fazendeiro muito rico e muitas pessoas pobres, pessoas escravizadas, né, por séculos. Depois teve a lei de terras que privatizou o espaço rural e aí as terras passaram a ser vendidas e aí os pobres também não tinham dinheiro, então também não tiveram acesso à terra. A grilagem, né, a falsificação de documentos também ajudou a deixar a concentração de terras ainda maior. E aí a gente tem previsto na legislação brasileira a tal da reforma agrária. A reforma agrária seria, portanto, uma solução. O que que seria essa reforma agrária? Você pegar pedaços de grandes propriedades, latifúndios que estão, atenção, improdutivos. Então, uma grande fazenda que o fazendeiro não está plantando nada, não está criando nada, não está produzindo nada, não está cumprindo a sua função social, e também está na legislação que toda propriedade tem que cumprir uma função social, tanto a propriedade rural quanto a urbana. O fazendeiro não está fazendo nada com aquilo ali, então a ideia é o governo vai pegar aquilo ali, vai pagar o fazendeiro, ele vai receber um ressarcimento por isso, e aí vai distribuir esse pedaço de propriedade em partes menores para famílias que não têm terra. E aí você diminui a desigualdade. Você pega um pedaço de uma propriedade rural que não estava produzindo nada e dá para uma família pobre que estava precisando de uma terra para produzir. Então você bota essa família para trabalhar, elas vão ter condições de se sustentar, vão produzir alimento, certo? Que vai ficar no mercado interno, não vai ser exportado. Então você aumenta a produção de alimentos, aumenta a acessibilidade aos alimentos, diminui os preços e diminui a pobreza, a desigualdade no campo. Reforma agrária prevista na legislação, infelizmente pouco realizada no Brasil. Tecnologias no campo. Tem várias questões falando de tecnologia, aplicação de tecnologias e tal. Pô, aqui a gente pode fazer o seguinte, mano. A gente pode falar da Revolução Verde. As tecnologias que passaram a ser aplicadas no campo a partir da Segunda Guerra Mundial, certo? A gente pode pensar em, mecanização da produção, máquinas, tratores, a gente pode falar em sistemas de irrigação mais avançados, fertilizantes químicos artificiais, a gente pode falar de agrotóxicos, né? Venenos, defensivos agrícolas, chame como quiser, mas para combater as pragas na plantação. A gente pode falar de
que mais? Mais para frente, as sementes transgênicas, né? Modificadas geneticamente por grandes laboratórios para proteger de praga, para aumentar a produtividade, para basicamente gerar mais lucro, né? E essa é a aplicação das tecnologias no campo. E é claro que essas tecnologias, elas geraram muito lucro para as grandes empresas que as produziram, gera bastante lucro também para quem as utiliza, só que é preciso de grana para utilizar, né? Os pequenos produtores têm um acesso bem mais limitado a essas tecnologias. Tipos de produção é um assunto bem basicão, assim, bem didático até, mas é sempre bom você lembrar. A gente separa didaticamente os produtores rurais em pequenos produtores, ou produtores familiares, ou tradicionais, e grandes produtores, ou produtores agricultura moderna, ou agronegócio e tal. O pequeno produtor, ele tem propriedades menores, ele usa menos tecnologia, ele tem uma tendência a produzir vários gêneros, né, na mesma propriedade, que a gente chama de policultura. E o pequeno produtor ou produtor familiar, ele é o principal responsável pela produção de alimentos no Brasil, né? Por quê? Porque esse alimento ele fica para o mercado interno, ele não é exportado. Sabe, o pequeno produtor não vai vender alface para a China, ele vai vender alface no Ceasa da cidade dele, vai ficar na região. Isso é uma tendência, né? E enquanto o grande produtor, a tendência, claro que tem exceções, mas no geral o grande produtor ele tem uma grande propriedade, ele planta uma coisa só, de acordo com a demanda do mercado internacional, ele usa muita tecnologia, mão de obra assalariada, enquanto o pequeno produtor normalmente é mão de obra familiar, e ele planta para exportar. Certo? Claro que também tem grande produtor que planta e fica no Brasil, grande produtor que cria gado e a carne é vendida no Brasil. Sim, beleza. Só que a gente tem essa diferença que ela é sensível e você percebe. Muitos grandes produtores exportam seu produto, acabam não ficando no Brasil, certo? Esses são os tipos de produção. E sempre cai, e aqui, mano, eu botei lá pra frente um esquema de uma parte que a gente chega em problemas ambientais. E, mano, problema ambiental e espaço rural, eles andam de mãos dadas, certo? Sempre rola essa conexão. Às vezes eu nem sabia em qual dos dois tipos eu classificava a questão, porque era um problema ambiental no espaço rural. Problemas ambientais do espaço rural. Número um, e mais importante de você lembrar, desmatamento. O que que tem a ver? É que para abrir novas propriedades, você desmata, certo? Todas as grandes propriedades brasileiras um dia foram um bioma que foi impactado para aquilo ali virar uma propriedade rural. Então você tem desmatamento para agricultura, desmatamento para abrir pasto para pecuária, e a gente pode falar com tranquilidade que a agropecuária é hoje um dos principais, perdão, causadores do desmatamento no Brasil, certo? Pode falar isso com tranquilidade. Mas a gente também tem a poluição do solo e do lençol freático, por exemplo, com agrotóxicos ou com os dejetos dos animais nas grandes criações, certo? A gente tem o esgotamento dos solos, quando a agricultura ela é feita de maneira intensiva e você precisa sempre usar fertilizante, mas o solo naturalmente ele já não tem mais muitos nutrientes, certo? A gente tem o uso da água, que é muito importante, mais de 70% da água potável brasileira é usada em irrigação, então é um uso muito grande da água potável que a gente tem. Isso também é uma questão ambiental a ser discutida, certo? Então, problemas ambientais do espaço rural é sempre algo que você tem que estar atento. Eu botei duas imagens só para representar, né? Produtores familiares e a produção moderna, né? Isso é a produção moderna. Os caras usam sistema de satélite, de imagem, mapeia tudo. Os caras usam drone na produção para acompanhar o crescimento das plantas, máquinas avançadíssimas, como essa aí que eu nem sei qual é, tem um monte de botão e parece uma nave, né? Mas é uma máquina agrícola, certo? Então, essa é a produção moderna, esse é o agronegócio, mais voltado para exportação, mais para o latifúndio, mais monocultura. Esse é o esquema, certo? Então, geografia rural vai versar por esses assuntos, as questões. Vamos ao próximo. Geografia urbana. Bom, eu destaquei aqui alguns assuntos que eu considero importantes e eu vi em várias questões. Primeiro, o conceito de metrópole, certo? Aqui agora a gente vai ficar viajando no Google Earth. Conceito de metrópole. Amiguinhos, uma metrópole é quando você tem uma cidade central que concentra serviços, que tem universidade, que tem hospital, que tem comércio, que tem aquilo que as pessoas precisam muitas vezes. E aí, ao redor dessa cidade central, você tem outros municípios que vão se desenvolvendo meio que à sombra dessa cidade central, puxados por essa cidade central, de reboque mesmo, entendeu? Então, o cara vai morar em Osasco, mas vai trabalhar em São Paulo. O cara vai, por exemplo, morar em Diadema, mas ele precisa ir para São Paulo para ir no hospital ou alguma coisa assim. Então,
A cidade de São Paulo, ela tem essa atração com os municípios ao redor. Então a gente pode falar que São Paulo é uma metrópole, um município central que exerce influência sobre os municípios ao redor. E aí eles vão crescendo, crescendo, muitas vezes eles se cruzam, um processo que a gente chama de conurbação, certo? Quando os espaços urbanos se cruzam e você não sabe mais aonde acaba um espaço urbano e começa o outro. Olha aqui, hein? A Casa do Colossal. Que coisa linda. Hum, vai dizer, olha que lindo. Mas voltando para a aula, o que que a gente tem então? Essa é a nossa querida metrópole, certo? Então a gente tem várias metrópoles no Brasil. A de São Paulo, claro, é a maior, mas a gente tem a metrópole do Rio de Janeiro. A gente pode falar que tem a metrópole de Curitiba, certo? Curitiba e os municípios ao redor. Então é isso aí, tá tudo certo. Aí a gente tem o conceito de macrocefalia. Opa, fui pro lugar errado. Cadê a minha macrocefalia? Tá aqui. Macrocefalia, o que que é isso? Macrocefalia, pessoal, é o nome que a gente dá para o crescimento exagerado da cidade, certo? A modernização, a própria Revolução Verde, a industrialização, tudo isso fez com que a cidade crescesse muito rápido. Indústrias, fábricas na cidade atraem a mão de obra. E a modernização do campo libera a mão de obra. Muita gente foi mandada embora por causa da Revolução Verde. E aí o cara desempregado no campo, ele vai para onde? Para a cidade. E aí a cidade, ela cresceu, no lugar errado de novo. A cidade ela acabou crescendo muito rápido, sabe? A população brasileira se urbanizou muito aceleradamente. E aí muita gente indo para a cidade ao mesmo tempo, a cidade cresce de maneira acelerada e a gente chama isso de macrocefalia, certo? Que a cidade ela fica maior, muito grande, ela fica meio que inchada mesmo, assim, sabe? Gerando muitos problemas, né? Que daí uma galera nessa metrópole, nessa cidade que está acontecendo essa macrocefalia, a galera mais pobre não vai ter grana para morar no centro, porque o custo de vida é maior, vai morar nas periferias, aí você vai ter a formação das comunidades pobres, onde o acesso a serviços é pior. Muitas vezes as comunidades pobres moram em áreas de morros, entendeu? Que são áreas de risco, às vezes sofrem com violência, dificuldade de acesso à saúde, à educação, a emprego, tem que pegar 72 ônibus para chegar no centro para trabalhar, certo? Aquela famosa migração pendular, né? Quando você vai e volta no mesmo dia, é um grande problema para essas populações que vivem nessas áreas periféricas, certo? Isso é uma questão muito importante no espaço urbano. Outra coisa importante de você lembrar sobre o espaço urbano, que ele deve ser planejado, certo? Depois da Constituição de 88, e principalmente depois do Estatuto das Cidades, a gente tem a ideia de que a cidade ela deve ser planejada, né, principalmente pelo mecanismo do plano diretor, que é uma lei municipal para você fazer todo o planejamento da sua cidade. O que que pode ter em tal lugar, até que andar pode construir, e tudo que tem a ver com a construção do espaço urbano. E esse planejamento, leva isso no seu coração, ele deve ser participativo. Toda a população pode participar da elaboração do plano diretor. Não se esqueçam disso, certo? As associações de bairros tem que ter reunião, todo mundo tem que colocar aquilo que precisa, não sei o quê, e o que que tem de problema no seu bairro para resolver, certo? Não é algo que o prefeito, que os vereadores só, que arquitetos selecionados vão fazer, não. A população inteira deve participar. Claro que isso, infelizmente, não acontece da maneira mais perfeita que deveria acontecer, né? Muita gente nem sabe disso, mas a população tem direito de participar do planejamento da sua cidade. Ele deve ser participativo. E a gente tem o conceito do direito à cidade. Que conceito é esse? A ideia de que todo cidadão tem direito a acessar os serviços e os espaços urbanos, certo? O direito à cidade é isso. É a ideia de que o cara que ele mora lá na periferia, longe, mano, ele não pode ser excluído do centro da cidade. Ele tem que ter acesso ao hospital, ele tem que ter acesso à universidade, ele tem que ter acesso ao comércio, ao transporte, à linha de ônibus, ao metrô, certo? Esse é o direito à cidade. E um direito, infelizmente, que não é respeitado em muitas das cidades brasileiras, certo? Mas levem no coração de vocês esse conceito, porque isso também já caiu no Enem e pode cair de novo. Todos têm direito à cidade. E por último, problemas ambientais urbanos, certo? Caras, problemas ambientais urbanos, eu acho que eu até tirei um printzinho. Eu tirei um printzinho aqui, ó, só para organizar. Mano, vamos lá. Poluição do ar. Isso é meio óbvio, né? Você tem fábricas, você tem os carros, certo? Os meios de transporte que geram muita poluição, o ar fica poluído, a galera tem problema respiratório, você vai ter aqueles casos clássicos, deixa eu ver se estão aqui, nem tão, né? Vai ter aquele caso clássico da inversão térmica nas manhãs de inverno, que o ar frio fica preso ali na cidade e prende junto à poluição, fica aquela camada de fumaça. Você vai ter a chuva ácida, que é uma consequência da poluição do ar, certo? Quando alguns gases na atmosfera reagem com a água e formam ácido, como o ácido sulfúrico, e aí a chuva cai
com pH menor do que 5,5 ou 5,4, se eu não me engano, e aí é considerado chuva ácida, estraga as coisas na cidade. O vento pode levar, estragar uma plantação no espaço rural, uma floresta pode cair no rio, mudar o pH da água do rio, matar os peixes, estragar aqueles coisas históricas que a gente tem na cidade, às vezes uma praça que tem uma estátua do século tal, aí vai tendo chuva ácida, vai estragando tudo, então é um problema bem grave. A gente tem as ilhas de calor, bem fácil esse, mano. É as partes da cidade que são mais quentes do que o normal devido à sua superfície, que é coberta de asfalto, de construção, que absorve muito calor. Às vezes a gente tem diferença de vários graus entre um bairro da cidade e o outro. O bairro da cidade que tem mais construção e menos vegetação é sempre mais quente. O bairro da cidade que tem mais vegetação, o clima é sempre mais ameno, menos quente, tá ligado? Bom, a gente tem a questão tá aparecendo aqui, do lixo, né? Mas é meio óbvio, né? O lixo vai entupir o bueiro, vai parar no rio. Você tem o esgoto, né? Que é um problema gravíssimo, que polui os rios, né? Você tem o rio Tietê, super poluído. Você tem o problema da eutrofização, que é quando tem muita matéria orgânica no rio, e aí você tem uma superpopulação de algas que se alimentam dessa matéria orgânica e consomem todo o oxigênio da água e mata todo o resto dos seres vivos, tampa o sol, mata as outras algas que ficariam no fundo. Então, eutrofização é um conceito legal de você saber. E a impermeabilização do solo, né? Quando você tem muita construção, não tem aonde a água infiltrar. E aí você tem vários problemas recorrentes disso. A água, como ela não infiltra, ela vai parar no rio muito rápido, aumenta a chance de inundação, de enchente. Como a gente joga lixo na cidade, entope o bueiro, aumenta mais a chance de inundação, de enchente quando chove muito. Solução é basicamente você não impermeabilizar o solo, certo? Você ter chão livre para a água infiltrar. E no caso das questões climáticas, seria diminuir a poluição, né? Não tem muito o que fazer sobre isso, mas ter cidades verdes, cidades arborizadas, certo? Para fazer sombra, para não ficar tão quente, e para a gente ter um clima mais agradável nos espaços urbanos. Não sei se tem mais alguma coisa. Não, só tinha isso. Então, fechou. Geografia urbana é isso. Recomendo, claro, você aprofundar mais dentro dos temas. Aqui é um aulão, né? Velocidade 5 do CREL. Já estamos em quase 27 minutos. Vamos ao próximo. Cartografia, como vocês viram, foram poucas questões, mas eu vou colocar aqui, até porque uma delas se repetiu em duas provas, vai que cai de novo. Escala. Mano, escala basicamente é a forma como você descobre qual é o tamanho da superfície real que aquele mapa ele está mapeando, certo? Ele está representando. Então você vai ter a escala numérica ou a escala gráfica, vai estar sempre no cantinho do mapa ali. A escala numérica está querendo dizer que 1 centímetro do mapa, por exemplo, aqui são 10 milhões de centímetros na realidade. Então, para você fazer o cálculo, você vai ter que transformar de centímetros para quilômetros, que é só você tirar 5 zeros. Então, nesse caso aqui, 1 centímetro no mapa, 100 quilômetros na realidade. Aí se pede para calcular uma distância entre cidades, é só você ver quantos centímetros e multiplicar. E a escala gráfica é meio que a mesma coisa, certo? Só que representado de outra maneira. Já vem convertido em quilômetro, mais ou menos, e aí você tem esses espacinhos aqui, que normalmente entre eles tem 1 centímetro. E aí você tem um númerozinho ali e você já tem meio que traduzido. Tipo assim, 1 centímetro vai ser 50 quilômetros, por exemplo, e 2 centímetros vai ser 100 quilômetros. Mas nesse caso, como está divididinho aqui, provavelmente 1 centímetro é 25, 2 centímetros é 50, 3 é 75 e 4 é 100 quilômetros. Aí é mais fácil, já está meio que exposto, certo? É só você fazer o seu cálculo. Então, essa é a escala. É um jeito de você saber meio que quantas vezes o espaço foi reduzido para caber naquele mapa. E a gente teve questão de coordenadas geográficas. Caiu também, certo? Então é você lembrar que você tem a latitude, que varia de 0 a 90 graus para o norte, 0 a 90 graus para o sul, e você tem a longitude, a partir do meridiano de Greenwich, 0 a 180 graus para o oeste e 0 a 180 graus para o leste. Aí, a partir disso, você meio que consegue localizar qualquer ponto na superfície terrestre, certo? E aí você vai ter, tipo assim, latitude norte, latitude sul, 0 a 90 graus, 0 a 90 graus, longitude leste, longitude oeste, 0 a 180 graus, 0 a 180 graus. Eu tenho um vídeo disso no meu canal aqui também, você pode procurar, certo? Aí você consegue localizar, esse ponto aqui, ele tá a 40 graus norte, porque ele tá acima da linha do Equador, ele tá, por exemplo, 140 graus leste, ó, porque ele tá a leste do meridiano de Greenwich. Coordenadas. E acabou? Não, tinha mais um, né? Tinha mais um, cadê? Forma de poder.
Teve duas questões no Enem nos últimos 5 anos falando tipo assim, cartografia, mapear o espaço é uma forma de você ter poder sobre ele, certo? Mas tinha um textinho para você interpretar, mas é meio que isso, né? Desde a antiguidade, quando você representa o espaço, normalmente você tem um objetivo com isso, né? Então, você tem posses, você sempre vai ter uma representação dessas posses para mostrar que aquilo ali é seu. Até a forma como tu faz o mapa demonstra ou não um poder que você tem sobre aquilo ali, né? Então, o Donald Trump esse ano falou que não ia mais chamar o Golfo do México de Golfo do México, ia chamar de Golfo da América, dando a sensação de que aquele espaço ali pertence mais aos Estados Unidos do que ao México. E aí, se lá nos Estados Unidos eles começarem a fazer mapas escrito Golfo da América, é uma forma de demonstrar poder, de falar isso aqui é nosso. Então é meio que o mapa pode ser usado como meio que uma demarcação de território, entendeu? Lembre-se disso. Então, escala, coordenadas. Geografia econômica, vocês viram que era muitas coisas. Teve 20 questões. Eu destaquei aqui alguns assuntos que eu acho mais importantes. Primeiro, globalização. Globalização nada mais é do que a conexão entre os espaços globais, pelos meios de comunicação e pelos meios de transporte, certo? Então, os meios de comunicação avançaram, do telefone à internet, e os meios de transporte avançaram da caravela ao avião. Então, tudo ficou mais rápido, mais acelerado. É como se os espaços estivessem mais próximos, mais pessoas circulam, mais mercadorias circulam e, principalmente, mais informações circulam. Então, é tudo meio que ao vivo, é tudo meio que 24 horas, é mercado de ações, acontece uma coisa aqui e ao mesmo tempo em outro lugar do mundo a pessoa já está sabendo, você paga a conta pelo celular, você manda mensagem para alguém, chega lá na hora. Esse é o mundo conectado, esse é o mundo da globalização, certo? Mas o nosso querido Milton Santos, ele nos ensinava que a globalização, ela tem o seu viés, a globalização que ela é agressiva, que ela me fugiu a palavra agora, em algum momento eu vou. Ela é perversa, lembrei. As perversidades da globalização. Por quê? Porque ele mostrou pra gente que a globalização, no decorrer da história, na verdade, ela foi um processo de dominação. Essa relação entre dois espaços, essa conexão entre dois espaços, na verdade, sempre foi meio que um espaço dominando o outro. Desde a colonização, a Europa colonizou a América, colonizou a África, a Ásia, colonizou a Oceania, né? Vários povos foram escravizados, fizeram trabalho forçado, vários recursos foram saqueados, e tudo isso faz parte da globalização. Parece que é sempre um espaço explorando o outro, dominando o outro, e é assim até hoje. Quando uma multinacional sai de um país rico, vai para um país pobre, para utilizar a mão de obra daquele país pobre, vai poluir o território daquele país, vai utilizar o recurso natural daquele país. Essa é a perversidade da globalização, certo? Ela não é só você ter um streaming de música, um streaming de filmes, e você usar tênis de marca e ter acesso às coisas do mundo. Faz parte disso? Faz. Você tem redes sociais, você usa celular, computador, internet, isso tudo é maneiro. Só que tem o seu lado perverso e ele é bem forte. Ele é, ó, histórico, certo? Multinacionais, já falei, né? É aquela empresa que sai de um país normalmente mais rico, mais desenvolvido, para produzir num país menos desenvolvido. A sede continua no país rico, o desenvolvimento de tecnologia, gestão no país rico, mas lá no país menos desenvolvido eles vão usar a mão de obra barata, os recursos, vão explorar o mercado consumidor, vão aproveitar para vender lá, certo? Vão ter vantagens fiscais que às vezes o próprio governo do país menos desenvolvido vai diminuir impostos e tal para atrair, vai fazer incentivos fiscais para gerar empregos e tal. E isso está muito casado com o assunto globalização, muito casado, certo? Mano, caiu muito nos últimos anos. Achei impressionante. É que é um troço bem específico. A forma como as novas tecnologias da globalização do mundo moderno aumentaram a exploração do trabalhador. Caiu, acho que duas ou três questões só sobre isso. É você refletir que, tipo assim, a gente ter acesso à internet, a celular, a redes sociais, muitas vezes aumentou o trabalho. Por quê? Porque você sai da empresa que você trabalha, você vai para casa, mas o grupo do trabalho ainda está no seu celular. Então você meio que, por causa do celular, da internet, você continua meio que conectado no trabalho o tempo inteiro. Diferente de antigamente, antes dessa globalização toda, de todas essas novas tecnologias da informação e de telecomunicações, quando, tipo assim, você deixou o trabalho, você foi para casa, você está em casa, você não tem mais nada do trabalho, você não carrega o trabalho com você, certo? E aí a gente tem também aqueles trabalhos por aplicativo, que você também pode considerar uma nova forma de exploração, certo? Sem uma regulamentação, sem direitos trabalhistas, tudo isso pode cair tranquilamente numa questão, ok? Divisão internacional do trabalho. É a ideia de que, sendo bem direto ao ponto, você tem países mais desenvolvidos
Esses países mais desenvolvidos, eles têm normalmente a produção de tecnologia, eles são mais industrializados. Então pega, pá, Estados Unidos. Nossa, tem várias marcas de carro, de computador, de celular. Eles desenvolvem essas tecnologias. Para o país mais pobre, ele só manda a multinacional. Ele só vai produzir lá. Mas a tecnologia é deles e o lucro fica com eles. O país mais pobre normalmente ganha só, sei lá, a geração de emprego no geral, né? Então, o país rico, ele produz produtos com alto valor agregado, porque tem tecnologia. Então, os Estados Unidos produz iPhone, enquanto o país menos desenvolvido, ele vai trabalhar mais no setor primário, né? Ele vai ter agricultura, pecuária, extrativismo, mineral, normalmente. Então, ele vai vender minério, vai vender soja, vai vender coisas desse tipo, carne, certo? Que não dão tanto dinheiro, tanto lucro, porque não tem tanta tecnologia empregada no produto em si, tanto que a gente chama eles de commodities, alimentos, minérios, coisas que a gente vende aos milhões de toneladas, sabe? Só que quem está realmente lucrando com essa divisão é o país mais desenvolvido. Por quê? Porque o país mais pobre ele vai vender a borracha, aí vai vender o plástico, vai vender coisas assim, mais simples. Aí o país rico vai usar essa matéria-prima, vai produzir um carro, vai produzir um celular, um computador, e vai vender esse produto industrializado para o país mais pobre, muito mais caro, certo? Então, aquele caso do Brasil vender petróleo para os Estados Unidos e depois comprar petróleo refinado, porque não tem tecnologia o suficiente para refinar todo o seu petróleo. Essa é a divisão internacional do trabalho. E caíram algumas questões sobre blocos econômicos, certo? Associações entre países para facilitar o comércio entre eles, normalmente diminuindo ou zerando os impostos. Aí você tem 4 níveis de blocos econômicos: zona de livre comércio, onde você diminui, zera impostos para fazer comércio. Aí você tem a União Aduaneira, onde você cobra a mesma tarifa para negociar com países de fora, você unifica as tarifas dentro dos membros do bloco, a famosa TEC, Tarifa Externa Comum. Esse é o estágio do Mercosul, inclusive, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, os 4 membros fundadores. A Venezuela entrou em 2012, mas foi suspensa em 2016 por falta de democracia, e a Bolívia entrou, se eu não me engano, ano passado. Então a gente tem 6 membros atualmente, só que um está suspenso, que é a Venezuela. Então tem os 4 fundadores, mais a Bolívia. Somos uma união aduaneira. E depois tem o mercado comum, que é quando normalmente você tem livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e capitais, e o único bloco que alcançou esse nível foi a União Europeia, certo? E o último nível, né, que seria o quarto nível, seria a União Econômica e Monetária, que é quando você unifica a moeda, que também só quem fez a União Europeia com a zona do euro. Então é legal você ter uma ideia, tipo assim, quais são os acordos da União Europeia? Ah, espaço Schengen, ou Schengen, não sei como é que fala, que as pessoas podem circular livremente dentro desse acordo. A zona do euro, que os países usam a mesma moeda, que é o euro. É bom você estar por dentro desses assuntos. E um assunto também legal de você estar por dentro é que tá rolando, pô, há 20 anos já a negociação de um acordo entre Mercosul e União Europeia, certo? Para negociar produtos entre os dois blocos, fazer meio que uma zona de livre comércio entre dois blocos econômicos já formados. Seria um dos maiores acordos da história do capitalismo. E a gente ainda está negociando, ainda não saiu do papel, mas já esteve mais longe, certo? O atual governo do Brasil colocou, inclusive, como objetivo finalizar de vez esse acordo. Não lembro se eu coloquei alguma imagem, vejamos. Ah, só para você lembrar da globalização, que os espaços se conectam, mas que tem as perversidades. E é isso. Geografia física, como vocês viram, um número considerável de questões, acho que foram 9, né? Hum. Assuntos que mais caíram quase todos os anos. Tectonismo. Vamos ao tectonismo. É um movimento das placas tectônicas, senhoras e senhores. A litosfera é dividida em pedaços, em grandes blocos que a gente chama de placas. O manto se movimenta embaixo, o movimento de convecção. As placas se movem. Quando elas se chocam, movimento convergente. Dá terremoto, forma montanha, a gente chama de dobramento, né? A placa dobra, forma montanha, como a Cordilheira dos Andes, do Himalaia. O que mais? Pode formar vulcões, né? A placa às vezes ela racha, aí passa o magma, forma vulcões. E eu acho que é isso, acho que é isso. Esse é um movimento convergente, né? A placa que afunda, a gente fala que ela está fazendo um movimento de subducção, ela afunda e derrete. A outra normalmente fica por cima, se dobra, forma montanhas, certo? Então, exemplos que eu sempre mostro para os meus alunos é aqui, ó, a Cordilheira dos Andes. Você tem a placa sul-americana se chocando com a placa de Nazca, e você consegue ver a divisão das duas placas tectônicas claramente aqui. A placa de Nazca é a que está fazendo a subducção, está afundando, e aqui está acontecendo o dobramento da placa tectônica. Esse dobramento ele é tão claro que você consegue ver aqui, ó, essas estrias que tem na superfície terrestre, que parece que alguém está vindo assim, está apertando.
é que a placa tá dobrando, entendeu? E aqui tá formando a Cordilheira dos Andes. E lá na Ásia você tem a Cordilheira do Himalaia, ó, o choque entre a placa euroasiática e a placa indo-australiana, formando as maiores montanhas do mundo, inclusive aonde está o nosso querido Everest, em algum lugar por aqui, ó, tá aqui, ó. E você consegue ver a divisão também das placas no fundo dos oceanos, tipo assim, ó, essa é a divisão entre a placa sul-americana e a placa africana, certo? Esse é o tectonismo. Transformante é quando as duas placas vai tipo meio que uma para frente, outra para trás, elas se arrastam, gera muito terremoto, e divergente é quando as placas se afastam, certo? E aí elas se afastam, formam novas rochas. Normalmente abre oceano, porque é a placa que forma as rochas, normalmente a placa fica mais fina, mais baixa, a água acumula, forma oceanos, e o movimento divergente é isso que acontece entre a placa sul-americana e a placa africana. Lembrando que eventos como terremoto, tsunami, formação de vulcões são sempre muito mais fáceis, muito mais comuns de acontecer aonde as placas tectônicas se chocam. Então, um país como o Chile, que está aqui, muito terremoto, certo? Enquanto o Brasil, que está mais aqui no meio da placa tectônica, está mais suave. Tem terremoto, mas é mais raro e mais fraco. O outro assunto. Mano, caiu várias questões de degradação de solo, certo? Degradação de solo. Vamos aos conceitos. Intemperismo, desgaste das rochas, certo? Sol, chuva, os rios, o mar, as ondas, né, batendo na rocha ali ao longo de milhões de anos, a rocha vai desmanchando em sedimentos, areia, mineral, pedaços menores de rocha. Show. Esse é o intemperismo. Erosão é quando o sedimento ele é removido, transportado e depositado por algum agente natural, pelo vento, pelo rio. Aí, erosão eólica, erosão fluvial, isso é erosão. Só que, tipo assim, se o solo ele tá protegido pela vegetação, a erosão ela é menor. Porque daí, por exemplo, chove, mas aí a vegetação está ali protegendo, certo? O rio está passando por ali, mas aí tem a mata ciliar segurando ali as margens do rio, ajudando a fazer essa proteção. Quando você desmata, ó, você expõe o solo à erosão. Lixiviação é o nome que a gente dá para esse processo de remoção dos nutrientes, normalmente feito pela própria chuva, certo? Então fiquem ligados nesse negócio de erosão. Se você desmatar, você desprotege o solo. Isso é bem trágico, né? A agricultura intensiva, né? Quando você planta muito no solo e não dá tempo dele se recuperar, você usa muitos agrotóxicos, você polui o solo, então os nutrientes são esgotados, o solo fica poluído, né? O cultivo excessivo é um problema. A erosão, que é um processo natural, mas quando você desmata, você intensifica a erosão. Compactação, quando você usa máquinas e o peso das máquinas compacta o solo e dificulta o desenvolvimento da vida, penetração de raízes, das águas e tal. E a salinização, que é quando tem muitos sais no solo. Normalmente isso acontece quando você faz um esquema de irrigação inadequado. Então, tem várias maneiras de você degradar o solo. Como protegê-lo? Vegetação. Vegetação natural, solo protegido, tudo natural, ciclo da vida acontecendo normalmente. E aí a gente tem estruturas geológicas, rochas e minérios. Geralzão, tá, pessoal? Já estamos em 42 minutos. Vamos lá. Estrutura geológica, o que a gente tem aqui? Mano, três básicas para você lembrar: escudo cristalino, bacia sedimentar, dobramento moderno. Dobramento moderno a gente já viu o dobramento da placa tectônica. Normalmente forma cordilheiras de montanhas. É uma formação muito recente, 50, 60 milhões de anos, que para a Terra que tem 4,6 bilhões, é uma formação recente. Alta é onde sempre estão as montanhas, as cordilheiras e tal. E tá ali dobrando, né? Às vezes ainda está se desenvolvendo, igual o Himalaia. O escudo cristalino, ele é um dobramento, só que ele é um dobramento antigo. Ele já dobrou há milhões e milhões de anos. Ele não está dobrando mais. Aí só tá os agentes externos sobre ele. A chuva, o vento, o sol, os rios, ele vai sendo desgastado. Então um dia ele já foi assim, hoje ele está assim. E aí você tem as bacias sedimentares, que são lugares mais baixos, aonde a erosão carrega os sedimentos e vai depositando os sedimentos ali. Então normalmente fica em planícies ou em áreas depressivas, certo? O que tem de importante aqui para você lembrar? Normalmente é nos escudos cristalinos que a gente encontra riquezas minerais, certo? Porque pensa, tem minério de ferro ali. Isso é antigo, mano. Ele tinha uma camada por cima que o intemperismo e a erosão já desgastou. E às vezes uma riqueza mineral que há milhões de anos atrás estava escondida lá embaixo, ela é exposta. Então é muito bom de você encontrar
recursos minerais em escudos cristalinos. O relevo do Brasil é antigo, né? Como a gente está no meio da placa tectônica, a gente não tem dobramento moderno, só dobramento antigo. Devido a isso, o Brasil tem muitas riquezas minerais. Na bacia sedimentar, coisas que é fácil de você encontrar na bacia sedimentar. É fácil de desenvolver aquífero, porque forma rochas sedimentares aqui, elas têm uma alta porosidade, a água infiltra, pode formar aquíferos. É fácil de você encontrar fósseis, porque os sedimentos vão caindo sobre o animal que morreu e facilita na formação dos fósseis. Normalmente eles ficam no meio das rochas sedimentares. É fácil de você encontrar riquezas como carvão, certo? Porque daí esse processo de deposição de sedimento há milhões de anos atrás pode formar recursos minerais como carvão. Então é isso, né? Aqui você vai ter mais minérios metálicos e aqui você tem uma chance maior de ter minérios assim formados por carbono, como o carvão mineral, certo? Essa é a estrutura geológica. E aí a gente tem os tipos de rochas, né? Que eu não botei nenhum esqueminha aqui, mas você vai lembrar, né? Você tem a rocha magmática, formada por magma, a rocha sedimentar, formada por sedimentos, e a rocha metamórfica, que é quando qualquer outra rocha é pressionada ou aquecida o suficiente para se transformar. E é bom você lembrar, assim, meio que minimamente quais são os tipos de minério que você pode encontrar mais ou menos em cada tipo de formação rochosa ou de estrutura geológica. Mas isso eu meio que já expus aqui, né? Você já sabe mais ou menos minerais metálicos no escudo cristalino e carvão ou fósseis em bacias sedimentares. Então, é isso, tá? De maneira resumida. É bom lembrar, no meu canal tem vídeo de tipos de rochas, tem vídeo de ciclo das rochas, então tem bastante coisa disso no meu canal, você pode dar uma aprofundada, certo? Vamos ver o que mais a gente tem. Questões ambientais no Enem. O que caiu já? E, mano, tá em pauta muito fortemente. Mudanças climáticas, certo? Não tem como, mano. Aquecimento global, efeito estufa. A gente está tendo agorinha no Brasil a COP30, certo? O encontro dos países para discutir o meio ambiente. Né? Se a gente for pesquisar aqui, COP30, provavelmente vai aparecer, ó, será realizado em Belém de 10 a 11 de novembro. Então, tá chegando, vai ser aqui no Brasil, e aí a galera vai discutir bastante coisa aí sobre meio ambiente, principalmente sobre aquecimento global, mas provavelmente também sobre desmatamento, todos os problemas ambientais que a gente vem discutindo hoje em dia. Então, é um assunto que está bem em voga, chance grande de cair no Enem, certo? Básico de mudanças climáticas. A gente tem uma coisa chamada efeito estufa, certo? Efeito estufa basicamente é o seguinte: a atmosfera, ela permite que a radiação do Sol entre, ela filtra mais ou menos metade, a outra metade que chega, consegue atravessar a atmosfera, aquece a superfície, depois a Terra começa a emanar esse calor de volta, a gente chama de irradiação, e aí a atmosfera segura esse calor que a Terra emana de volta, formando o efeito estufa. Então a radiação entra, mas o calor não consegue sair. Ok? Efeito estufa. Muito importante para manter a temperatura na Terra. Ele é natural e fundamental, ok? O problema é que tem gases que seguram esse calor, que são os gases do efeito estufa. E aí o que está mais em pauta hoje em dia é o seguinte, mano, é o gás carbônico, o famoso CO2. Ele é um dos principais gases de efeito estufa. E quando a gente queima combustível fóssil, carvão mineral, petróleo e gás natural, a gente solta gás carbônico. E aí a gente intensifica o efeito estufa, o que está gerando o famoso aquecimento global. O professor sabe que tem toda a discussão de tem gente que não acredita no aquecimento global e tal, mas isso é negacionismo. A maior parte da comunidade científica já tem muitas provas que demonstram isso, entendeu? Mas mesmo que você não acredite, você vai fazer o Enem. E no Enem você acredita, certo? Então a Terra está aquecendo, o ser humano está poluindo, está intensificando esse processo, o efeito estufa está mais forte do que deveria. Lembrando que os combustíveis fósseis são formados por carbono, como qualquer matéria orgânica. E aí, esse carbono ele estava lá embaixo paradinho, há 200, 300 milhões de anos. A gente minera, perfura, tira e queima. Então a gente bota na atmosfera mais carbono do que deveria ter. A gente desequilibra o sistema. Sustentabilidade. Muita questão falando disso, tá? É uma ideia meio básica, né? O que é algo sustentável? É algo que se mantém ao longo do tempo. Então é quando você usa um determinado recurso de alguma maneira que a natureza ela consegue repor. Não é um uso muito excessivo, não é um uso predatório, certo? Então você pesca a tainha, mas dentro do limite que a tainha consegue se reproduzir. Se você fizer isso, você vai pescar para sempre. A ideia da sustentabilidade é você usar os recursos de uma maneira que esses recursos continuem existindo para as próximas gerações. Sustentabilidade. Fiquem atentos nesse nome. E claro, mano, não tem como não falar, a gente já falou algumas vezes e vamos reforçar
Desmatamento, um dos principais problemas ambientais do mundo atual e do Brasil, né? Principal causa do desmatamento, já vimos, agronegócio, agricultura e pecuária, principalmente. E a gente tem também a questão das queimadas, né? Que daí, além de desmatar, polui a atmosfera e aumenta todos os problemas ambientais atmosféricos que a gente estudou até agora, né? Principalmente o aquecimento global. Então, é bom você estar por dentro aí mais ou menos do desmatamento, ter uma ideia de como ele acontece, certo? É bom lembrar que o desmatamento ele pode acontecer de maneira legal, certo? Um proprietário rural ele pode conseguir autorização para falei desmatamento, né? O que também é verdade, né? Mas eu tava, na verdade, querendo falar das queimadas. Elas podem acontecer de maneira legal, mas também tem muita queimada ilegal, certo? E quando a gente faz isso num bioma tipo cerrado, numa estação que tá mais seca, tipo no inverno, esses incêndios se espalham e isso é um problema gravíssimo, certo? Então sempre se lembrem do nosso querido desmatamento. Quer dizer, querido, mas não tão querido assim. Aqui o professor colocou uma imagem, eu nem escrevi aqui, mas isso daqui é uma área de garimpo, certo? Na Amazônia, uma imagem aleatória aí que eu peguei na internet. É bom lembrar do garimpo, tá, pessoal? Áreas de garimpo ilegal, onde você desmata, você acaba com o solo para extrair algum minério, e normalmente esses caras ainda usam mercúrio, certo? Contaminando a água, o rio, o lençol freático e às vezes populações tradicionais que vivem pelas redondezas, como indígenas normalmente, que se contaminam com esse mercúrio, às vezes são expulsos, sofrem com violência por parte desse garimpo ilegal. Então é um assunto para você estar de olho, certo? O garimpo ilegal e o contato desses garimpeiros com as comunidades tradicionais. E falando deles, caras, para mim isso aqui é o que mais salta aos olhos, entendeu? Você ter cadê? 11 questões nos últimos 5 anos falando de indígenas, quilombolas, seringueiros, comunidades ribeirinhas, que são os famosos povos tradicionais. Isso, pessoal, é previsto em lei, tá? O que é um povo tradicional? Está previsto em lei. A ideia base é a seguinte: é um grupo que tem uma identidade, que se identifica como um grupo e que, atenção, a identidade desse grupo está conectada ao espaço que ele vive. Não é igual eu e você, que a gente vive por aí, a gente pode se mudar e tá tudo certo. E a gente não tem uma comunidade, que a gente faz parte daquela comunidade e que a gente está ali há décadas, há séculos. Um povo tradicional é assim, eles estão ali há décadas, há séculos e a identidade deles está conectada com aquele território. Não é só um lugar que ele vive. Se você tirar aquele povo dali, você descaracteriza a cultura e a identidade dele, certo? Por quê, professor? Ah, mano, tem diversos motivos. Não é só porque ele precisa do território para sobrevivência. Há um grupo indígena que precisa do rio para pescar ou da floresta para caçar, mas é porque aquilo ali muitas vezes está ligado com a religiosidade deles, aquele espaço muitas vezes está ligado com rituais que eles realizam. Então, eles precisam daquele território para continuar sendo quem eles são, certo? Se você concorda, se você discorda, não tem problema. A questão é, isso está previsto em lei. É função do Estado demarcar e proteger esses territórios e os povos que vivem nesses territórios. Isso está na Constituição Federal, ok? Então o território é muito importante para eles. Várias questões do Enem destacam a importância dos saberes locais. Como assim? É que um grupo indígena que vive há séculos num território, mano, você olha e ele não desmatou o território. São os povos tradicionais, normalmente eles conseguem viver em harmonia com aquele ambiente. Então, os saberes deles sobre aquele local muitas vezes guardam respostas de como preservar aquilo. Você preservar um povo tradicional é também preservar o território que ele vive. Então, essas terras demarcadas também preservam biomas, preservam riquezas naturais, certo? Infelizmente, a gente tem muitos conflitos, esses povos são ameaçados. Quem ameaça povos tradicionais? Grupos, pessoas que enxergam os povos tradicionais como algum tipo de empecilho, porque naquele lugar tem alguma riqueza a ser explorada. Basicamente é isso. E aí você vai ter grandes mineradoras, você vai ter o garimpo ilegal, você vai ter um agronegócio que quer explorar essas novas áreas, ali tem minério, ou quer fazer agricultura, ou quer fazer pecuária, e aí tá o indígena ali, entre muitas aspas, atrapalhando essas intenções. Então você tem muito conflito, você todo ano tem mortes no Brasil envolvendo esse tipo de disputa por território entre povos tradicionais e atividades econômicas diversas que querem utilizar aquele território, certo? Pesquisem, tem bastante notícia sobre. E algumas questões caíram nos últimos anos no Enem, falando de como o uso de tecnologias está sendo. é, 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 Esses povos estão se apropriando das novas tecnologias, inclusive nas suas lutas, certo? Então, questões falando que, tipo assim, grupos indígenas que têm acesso à internet podem usar a internet na luta pela sua terra, na luta pela demarcação da sua terra, que é um processo jurídico que às vezes se estende por anos,
para denunciar, gravar um vídeo, denunciar desmatamento ilegal nas suas terras, para ter acesso a informações externas à comunidade e saber como lidar com todas essas questões e todos esses problemas. Então, é uma forma de você empoderar esses grupos, você dar a eles acesso à tecnologia. E é sempre bom lembrar que não é porque um indígena usa a internet que ele deixa de ser indígena. Pelo amor de Deus, o indígena pode usar a internet, pode usar roupa, pode andar de carro, pode fazer faculdade. Ele continua sendo indígena do grupo tal, ok? Porque é uma questão de identidade étnica, de origem, de cultura. Não é uma questão de justamente tecnologia, ok? Então, jamais pensem nisso. Terras indígenas no Brasil, certo? Aí, como eu disse, tem um longo processo, cabe uma pesquisa aqui no espaço do nosso vídeo, não dá para falar de tudo, mas a terra primeiro ela é identificada, ela é delimitada, e aí os caras fazem todo um estudo para ver se aquele povo realmente vive ali há bastante tempo, aí precisa de muitos especialistas para ajudar nesse processo, até historiadores ajudam nisso, e é um processo jurídico, mano, até a assinatura lá do presidente, a homologação, às vezes demoram vários anos, mas a homologação é meio que o passo final, certo? A zona é demarcada, aprovada pela presidência da República. A gente tem 12,5% do território do país ocupado por terras indígenas, certo? E claro, mais concentradas na Amazônia. É sempre bom lembrar, você tem uma terra indígena ali, você está protegendo o território, você está protegendo o povo que vive ali, a cultura dele e as riquezas naturais também, a floresta, o bioma, os animais. Então isso tudo é muito positivo. Acho que chegamos no último assunto e a gente vai fechar a live em 1 hora. Quer dizer, não é live, né? É gravação, foi mal. A gente vai fechar o vídeo em 1 hora. Eu vou falar isso aqui então em 5 minutos. Demografia, estudo das populações. O que que você vai ver no Enem? Não foram muitas questões, acho que foram 5. Eu vou destacar um assunto principal, tá? Mas antes, migrações. É bom você lembrar os principais tipos de migração: êxodo rural do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, ou por causa da mecanização do campo, ou por causa da industrialização da cidade. É uma das principais motores de urbanização do crescimento da cidade, é o êxodo rural. Você vê questões como migração pendular, o cara que vai e volta no mesmo dia, ele vai de casa para o trabalho em outra cidade e volta. O que mais? Eu acho que é isso, mano. Esses são os principais tipos de migração que eu vi nessa prova. E aí tem a questão dos refugiados. Esse é o principal. Mais de uma questão dessas 5 foi sobre refugiados. O que que é um refugiado? É o cara que migra por necessidade. Não é uma migração espontânea, tipo assim, vou em busca de uma vida melhor. Não, é pra sobreviver. É porque tá tendo uma guerra no país dele. É o cara que fugiu da Síria por causa da guerra na Síria. É o cara que fugiu da Ucrânia por causa da guerra na Ucrânia. É o cara do Sudão que a gente viu lá, não sei quantos milhões de deslocados internos. É o cara que tá fugindo pra sobreviver. Guerra, perseguições. O cara tá sendo perseguido pela sua etnia, pela sua religião, pelo seu posicionamento político. Várias minorias ao redor do mundo são perseguidas, presas, mortas, torturadas. E pra sobreviver, os caras tem que fugir. Isso é um refugiado, certo? Tem leis internacionais que protegem essas pessoas. Um país que aceita um refugiado não pode expulsá-lo. A gente tem a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é um organismo da ONU que a função principal dele é tratar da questão dos refugiados e tentar auxiliar eles da melhor maneira, certo? Já teve até anúncio no YouTube dos caras pedindo doação na Acnur, ator ator brasileiro pedindo ajuda, certo? Fazendo esse serviço aí comunitário, pedindo doações para ajudar refugiados, ok? E aí o cara, ele pode, ele tá fugindo, tá de alguma coisa, ele pode, tipo, pedir refúgio em um outro país, e aí se o país aceitar, ele vai para lá e tal. É bom lembrar também, isso também é tema que pode ser tema de questão, pode ser tema de redação, porque ele é bem atual, a questão da xenofobia. Normalmente, quanto mais pessoas entram no país, sejam legais ou ilegais, sejam refugiados ou só imigrantes mesmo em busca de uma vida melhor, maiores são as chances desse país ter manifestações xenofóbicas, daquela parcela da população, às vezes menor, às vezes maior, que não quer aqueles imigrantes entrando no seu país, certo? E isso vai desde discursos xenofóbicos até manifestações violentas, onde o imigrante é culpado por todos os problemas do país, vai sobrecarregar a saúde, a educação, vai faltar emprego. Então, muitas vezes esses refugiados eles têm muita dificuldade, seja para encontrar um país que os aceite, vários países fecham suas fronteiras e o mais contraditório é, principalmente os mais ricos, os países mais desenvolvidos normalmente são os que mais fecham fronteiras para imigrantes de países mais pobres ou para refugiados. E aí cabe ao país mais pobre, às vezes o país vizinho, aceitar esse refugiado. Um país que já tem muitos problemas, aceitar
mais pessoas ainda e ter que dar assistência para elas. O mais lógico seria o país mais rico, mais desenvolvido, a ajudar esses refugiados, porque teoricamente ele tem mais condições para isso, mas ele normalmente quer proteger, ele fecha suas fronteiras. É uma situação bem triste, tá? Tem aquela galera que atravessa ali no mar Mediterrâneo, da África, por exemplo, para a Europa. A Europa está passando por uma crise migratória, certo? Desde que aconteceu aquelas revoluções aqui no mundo árabe, a Primavera Árabe, certo? A Síria entrou em guerra civil em 2011 e aí muita gente migrou para a Europa. A galera morre naquelas balsas improvisadas de traficantes de pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo. Então é uma questão bem sensível e importante. E por último, a transição demográfica. O que é a transição demográfica? É aquele processo no qual um país menos desenvolvido, de população rural, onde nasce muita gente, morre muita gente, pelas condições de vida, pela galera morar no campo, produzir o próprio alimento, a taxa de natalidade é muito alta, é, o país sai dessa condição, ele passa por um processo de urbanização e de desenvolvimento socioeconômico, e aí primeiro cai a taxa de natalidade, ou, primeiro cai a taxa de mortalidade e depois cai a taxa de natalidade. Vamos lá. No estágio 1, as duas estão bem altas, então a população cresce pouco. A pirâmide etária tem esse formato. Ela tem a base maior, porque tem muitos jovens, a natalidade é alta. E ela tem a ponta mais fina, porque tem poucos idosos, porque a mortalidade é alta, a galera morre cedo, a expectativa de vida é baixa. Então ela é uma pirâmide bem em formato de pirâmide mesmo. Muitos jovens, poucos idosos. Nosso país provavelmente rural, famílias grandes, muitos filhos, país provavelmente pouco desenvolvido, não industrializado, certo? Primeira coisa que acontece, cai a mortalidade por alguma melhoria na qualidade de vida. E aí, antibióticos, saneamento básico, que previne doenças, mais hospitais, mais médicos, é, vacinação, melhoria na alimentação, a expectativa de vida aumenta, a mortalidade cai. E aí, amiguinhos, quando começa a cair a mortalidade, mas a natalidade continua alta, o que que acontece? A população do país cresce muito, explode, porque está nascendo muita gente e agora está morrendo pouca gente. O crescimento vegetativo, que é a diferença entre essas duas taxas, aumenta e a população cresce muito. A população do Brasil praticamente triplicou entre 1960 e 2025. Em 65 anos, a população triplicou, certo? A gente foi de 70 milhões para agora mais de 210 milhões. Tá, e aí chega um momento que a natalidade começa a cair. Por que que a natalidade cai? O povo vai para a cidade, o país se urbaniza, ter filhos se torna um processo mais caro, a mulher se emancipa, vai trabalhar, vai estudar, vai deixando o filho para depois, a gente vai tendo planejamento familiar, e aí a taxa de natalidade, taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, cai também. Aí a natalidade vai caindinho, 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 caindinho. Chega uma hora que as duas se estabilizam, certo? Nesse intervalo, no estágio 2 e no estágio 3, quando está caindo, a mortalidade está caindo, a natalidade, o crescimento vegetativo ele ainda é alto, então a população do país ainda está crescendo bastante. Agora, quando a taxa de natalidade cai e se aproxima da mortalidade, a gente chega no estágio 4. A população do país dá aquela estabilizada, não cresce mais tanto, porque agora nasce pouca gente e morre pouca gente. O último estágio normalmente acontece muitas vezes aqui, não é bem o que acontece, tá? Para ser honesto, esse gráfico aqui, eu não prestei bem atenção, esse final aqui, ele não tá dos mais fiéis, que na verdade o que acontece no final, normalmente no estágio 5, a taxa de natalidade ela pode cair abaixo da de mortalidade e a população começa a diminuir, certo? Países como o Japão estão passando por isso, por exemplo. Pirâmide etária, ela inverte. Como a natalidade diminui, a base diminui, e como a expectativa de vida aumenta, aumenta o número de idosos, aí a ponta da pirâmide ela fica maior, mais espessa, enquanto a base da pirâmide fica menor. Problemas: falta jovens, falta trabalhadores, falta gente no mercado de trabalho, muitos idosos, o governo gasta muito com aposentadoria, com previdência social. Então, soluções seria aceitar imigrantes, mas aí tem o problema da xenofobia, mas imigrantes seriam uma ótima reposição de mão de obra e você tem incentivos à natalidade, certo? O governo dá fazer planos, aumentar a licença maternidade, a licença paternidade, para a galera ficar mais tranquila para ter filho, fazer bolsa isso, bolsa aquilo, incentivo financeiro mesmo, para tentar incentivar a sua população a ter mais filhos. Isso é um problema em muitos países. A população está tendo poucos filhos, e aí tá todo mundo preocupado. Se tem poucas crianças, daqui 20, 30 anos tem poucos adultos. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai pagar imposto? Como que esse país vai se sustentar? Então a gente precisa incentivar a população a ter filho ou trazer imigrantes. Mas normalmente trazer imigrantes, a gente tem problemas como xenofobia e tal. Não é todo país que é bem aberto assim para imigração, certo?
E aí meio que acabou o nosso super aulão, pessoal. Eu sei que é muita coisa, infelizmente não deu para eu explicar tudo da melhor maneira, porque, mano, é muito assunto, entendeu? Mas dá para você ter uma noção dos assuntos que mais caem do que pesquisar, do que ler, assista vídeos. Tem vídeos no meu canal sobre vários desses assuntos, certo? Tira um print aqui, ó, dos assuntos que mais caem. E vai estudando, ó, mano, não tem como, sabe? Pô, globalização, multinacionais, exploração dos trabalhadores, isso é algo que cai muito, sabe? Espaço urbano, metrópole, macrocefalia, direito à cidade, problemas ambientais, cai muito, ok? Então, é aquelas que, mano, é tiro certeiro, entendeu? Estuda os povos tradicionais, a demarcação de terras indígenas, isso cai bastante também. E é isso, amiguinhos. Esse foi o meu vídeo. Se você quiser um outro vídeo resolvendo questões do Enem, a gente pode fazer esse outro vídeo, certo? O professor tem aqui, ó, eu tenho as provas do Enem dos últimos, acho que 10 anos, certo? Então eu posso, a gente pode abrir essas provas, ver as questões, inclusive a prova do ano passado. E aí, como eu estava olhando a prova para preparar esse vídeo, né? Eu marquei já aqui todas as questões de geografia que eu identifiquei com a resposta certa. E aí a gente pode fazer um vídeo só de correção de questões, porque ajuda também a gente a estudar, né? Infelizmente aqui agora se eu for corrigir questões, aí o nosso vídeo vai parar em 2 horas e são 11h34. E eu preciso dormir, porque amanhã eu dou 10 aulas, amiguinhos. 10 aulas. Então, esse foi o nosso aulão. Se você gostou, bate palma, tá? Deixa o salve aí no comentário, coloca salve Fla Fla. Faz o seu pedido, qual é o próximo vídeo que você quer ver no canal, que daí daqui uns 2 anos eu posto. Fechou? Agradeço a todos. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha com seu amiguinho que você sabe que vai fazer o Enem, ativa o sininho para você receber uma notificação a cada 10 anos quando eu postar os vídeos. E é isso. Deixa seu salve aí para eu saber que você foi até o final. Ó, beijos. Obrigado pela companhia. Eu vou encerrar a nossa gravação em 3, 2, 1. É nóis.